Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos positivos, porque ele é tão importante, tão essencial para a felicidade. Para isso eu quero compartilhar com vocês uma carta, uma mensagem, um texto do poeta, escritor, músico, diplomata, já sabe quem é, Vinícius de Moraes. Eu estou aqui com a minha cola no computador para ler esse texto maravilhoso que chama-se Procura-se um Amigo. Mas o Edu, que isso tem a ver com relacionamento possível? Vamos lá? Vamos conferir aqui. Não precisa ser homem, basta ser humano, basta ter sentimento, basta ter coração. Precisa saber falar e calar, sobretudo saber ouvir. Tem que gostar de poesia, de madrugada, de pássaro, de sol, de lua, do canto, dos ventos e das canções da brisa. Deve ter amor, um grande amor por alguém, ou então sentir falta de não ter esse amor. Deve amar o próximo e respeitar a dor que os pensantes levam consigo. Na verdade, é a dor que os passantes levam consigo. Deve guardar segredo sem se sacrificar. Não é preciso que seja de primeira mão, nem é imprescindível que seja de segunda mão. Pode já ter sido enganado, pois todos os amigos são enganados. Não é preciso que seja puro, nem que seja todo impuro, mas não deve ser vulgar. Deve ter um ideal e medo de perdê-lo, e no caso de assim não ser, deve sentir o grande vácuo que isso deixa. Tem que ter ressonância humana. Seu principal objetivo deve ser o de amigo. Deve sentir pena das pessoas tristes e compreender que o imenso vazio dos solitários. Deve gostar de crianças e lastimar as que não puderam nascer. Procura-se um amigo para gostar dos mesmos gostos, que se comova quando chamado de amigo, que saiba conversar de coisas simples, de orvalhos, de grandes chuvas e das recordações de infância. Precisa de um amigo para não se enlouquecer, para contar o que se viu de belo e triste durante o dia, dos anseios e das realizações, dos sonhos e da realidade. Deve gostar de ruas desertas, de poças d'água e de caminhos molhados, de beira da estrada, de mato depois da chuva, de se deitar no capim. Precisa-se de um amigo que diga que vale a pena viver, não porque a vida é bela, mas porque já se tem um amigo. Precisa-se de um amigo para se parar de chorar, para não se viver debruçado no passado, em busca de memórias perdidas, que nos bata nos ombros sorrindo ou chorando, mas que nos chame de amigo, para ter-se a consciência de que ainda se vive. Vinícius de Moraes. O que você achou? Procura-se um amigo. Mas por que isso é relacionado a relacionamentos positivos? Porque a gente percebe no texto de Vinícius de Moraes que os relacionamentos ele é feito sim de sombra, de luz, de claro e escuro, é feito de desafios, é feito de reflexões, é feito de momentos que a gente deve registrar. Por isso que o feedback de reconhecimento que a gente sempre reitera, tanto nas palestras, aqui na nossa conversa, nas nossas reuniões, na nossa reunião a gente sempre fala, feedback é muito importante para nós reencontrarmos a humanidade com o outro. Relacionamento é feito do dia a dia. Em muitos cursos e muitas palestras, workshops que eu realizo, muitos alunos, geralmente é no coffee break, né? Ou no intervalo dos cursos, ou quando as pessoas
estão aguardando, eles ou elas fazem aquelas perguntas que talvez por timidez ou por respeito à turma não fazem, mas professor, como que eu melhoro o relacionamento na minha área? Como que eu posso melhorar o relacionamento na minha casa, no relacionamento com as pessoas? E uma das primeiras reflexões que eu faço, sempre fazendo perguntas para entender um pouco mais do que a pessoa falar, do que a gente já responder, eu faço a seguinte reflexão depois, ouvindo, validando o sentimento da outra pessoa, a gente muitas vezes percebe que a gente coloca a responsabilidade na outra pessoa para gerar esse ambiente de confiança, para gerar esse ambiente de comunicação positiva. Que tal a gente não começar antes e observar o que Vinícius de Moraes nos fala que o que é importante, né? Tem que gostar, saber falar e calar, sobretudo, saber ouvir. A escuta empática, a escuta ativa, que a gente sempre reflete do quanto isso gera crédito. Sim, mas Ueda, o que é isso? Crédito? É uma conversa financeira aqui? Mas eu vou complicar essa conversa. É como se fosse uma contabilidade. Sabe, balanço? Não, fica calmo. É um balanço emocional, relacional. Quanto que eu tenho de crédito, o quanto que eu gero de débito. Uma palavra mal posta no momento que a pessoa ela está com a necessidade de ser ouvida, de ser escutada, de ser validada, pode gerar débito. Sabe aquela conversa que nós temos no ambiente, seja no ambiente de trabalho, familiar, quando a pessoa vem conversar com alguém para de repente, poder, sabe, aliviar os seus desafios ou um desafio de algo que aconteceu no trabalho, porque um cliente ou alguma atividade gerou um dissabor, um conflito, ou a pessoa no trânsito, ou a pessoa no seu dia a dia, ou um cansaço, e a outra pessoa que não está escutando empaticamente, fala assim, eu já passei por isso, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, fazer isso. E aí, o que a pessoa quer naquele momento é se validar naquele sentimento. Eu recordo de um filme que eu estava assistindo com a minha esposa, onde o casal, o namorado, né, ele passou por um desafio, onde a mãe dele faleceu, né? E logo no encontro com a namorada, com a companheira, ela começou, logo no início, a falar assim, você deve encarar esse momento, porque as sociedades, tal sociedade faz dessa maneira, e a tal sociedade faz dessa maneira. Então, quando tiver um evento de memória para sua mãe, a gente pode fazer isso. E naquele momento, dava para perceber no filme que o que ele queria naquele momento era, de repente, ser escutado, ou até o silêncio. Por isso que a empatia, a definição de empatia que eu respeito muito você, naquele momento, respeitar, permitir que o outro se manifeste ou não, ou seja, respeitar o espaço da outra pessoa. Às vezes, ser empático é ter silêncio. Às vezes, ser empático, e às vezes não, quase sempre, é ouvir a escutativa. Se a pessoa solicitar uma dica tal, que você faria, né, aquelas perguntas, aí você fala. Senão, naquele momento, cale-se, cale-se, cale-se. Por quê? Às vezes, e o que complica muitas vezes qualquer relacionamento é dar conselhos. Ou então, nossa, eu já passei por isso. Aí fica aquela competição, né? Não, você não sabe, eu já passei por isso. E nesse momento, a outra pessoa não é validada. Tem uma passagem aqui do texto de Vinícius de Moraes que ele fala muito bacana aqui do relacionamento. O que é um relacionamento? E aqui no vídeo, relacionamento positivo aqui. Por que isso gera felicidade? Olha lá. Olha, escute e sinta. Que saiba conversar de coisas simples, de orvalhos, de grandes chuvas,
e das recordações da infância. Precisa-se de um amigo para se não enlouquecer, para contar o que se viu de belo e triste durante o dia, dos anseios e das realizações, dos sonhos e da realidade. Então, procura-se um amigo para não se enlouquecer, para conversar tanto dos sonhos e da realidade. Certa vez eu estava no metrô, cientista social, minha filha fala, não, você é fofoqueiro. Estava lá no metrô, né, no trem, né, tal, e escutando, estava do lado, cheio, né, lotado, e um casal conversando ao meu lado, como que eu não podia escutar, né, a conversa, o garoto, né, conversando tudo isso, e dava para sentir que o garoto queria conversar sobre um assunto, eu acho que é acho não, tenho certeza, era uma matéria da faculdade, provavelmente ele era de um curso de humanas, e ele falou, não, mas tal filósofo faz a conexão, e a moça querendo conversar sobre a viagem que eles queriam fazer, né? Que era com os amigos e qual barraca comprar. E aí eu tentando, sabe aquela vontade, de dizer, olha, ele está falando de um assunto, você está falando de um assunto. Mas o que é importante nesse momento? A questão da escuta e a gente perceber novamente do processo da relação que nós temos das nossas necessidades, dos nossos momentos. E uma coisa muito importante é deixar as regras claras em qualquer relacionamento. É comum as pessoas falarem, não, professor, a pessoa deveria ter bom senso. Mas cuidado, bom senso é muito perigoso no nosso dia a dia. Sabe por que bom senso é muito perigoso? Porque no nosso dia a dia, o bom senso acaba ultrapassando, né, a capacidade das pessoas de perceber o quanto que o cérebro humano ele pode generalizar, ele pode eliminar, ele pode reduzir as coisas. E quando a gente fala dessa redução de todos esses filtros, a gente chama de filtros, na programação neurolinguística, cada vez mais no meu dia a dia eu percebo, e também conversando com as pessoas, por que muitas vezes a comunicação ela interrompe no processo. Por que muitas vezes não se consegue, de repente, ter uma amizade verdadeira, porque a gente tem filtros. E esses filtros, eles impedem eu escutar verdadeiramente uma outra pessoa. Para vocês terem uma ideia, eu faço muitas palestras, seja no voluntariado, também nas organizações, nos workshops, e também aqui para nós gravarmos o vídeo, também para nós escrevermos também os nossos e-books, inclusive, caso você se interesse, nós deixaremos aqui na inscrição também um link aqui para você acessar. Aqui, ó, chama-se aqui nessa obra, que eu acredito, o título é muito sugestivo, né? Qualidade começa em mim. O Tom Chung, o autor, Dr. Tom Chung, foi um dos primeiros escritores, cientistas, que escreveu o livro de programação neurolinguística aqui no Brasil. Então, no capítulo ou no subtítulo chamado Filtro Mental Pessoal, Generalização, Eliminação e Destruição, onde a gente quer chegar aqui nesse processo. Como que a gente tem, nós, eu e você, nós temos a consciência que tanto eu quanto você e as pessoas que a gente conversa, as pessoas que relacionam com a gente, elas possuem esses filtros mentais, que podem ser, aqui ele trouxe 3 filtros mentais, que é a generalização, eliminação e distorção. Vamos lá? Ueda, mas o que significa isso? Generalização é o processo pelo qual parte da informação de uma pessoa afasta-se da experiência original específica e passa a representar toda uma categoria da qual a experiência é um exemplo. Então, você pode generalizar assim, toda pessoa que usa tal roupa é assim. Toda pessoa que nasceu em tal lugar é assim. Isso é uma generalização que sempre impede eu ser empático, sempre impede eu entender o outro. Então, isso gera um julgamento e uma avaliação em relação a outra pessoa. Todas as vezes que eu desejo, que eu tenho como meta ser empático e eu coloco o julgamento ou a avaliação, distancia a minha conversa. Então, a generalização, ela pode limitar e empobrecer o modelo do mundo. O que significa isso? Quando eu generalizo, tal pessoa tem uma religião tal,
e por causa disso eu já generalizo, impede que eu escute o que de repente é a necessidade, escute as questões boas. Eu falei de religião, mas pode ser política, pode ser time de futebol, pode ser tudo que eu generalizar torna-se muito perigoso no meu diálogo e no meu relacionamento. E, portanto, a generalização é o poder mental que nos confere a capacidade e habilidade de aprender em velocidade acelerada. Tem uns aspectos positivos. Quando eu generalizo na aprendizagem, então, por exemplo, eu vou dar uma experiência muito legal. Há muitos anos atrás, eu pude estudar e fazer um estágio no Japão, e lá já tinha muita coisa que, pelo menos no Brasil, eu não tinha acesso, né? Dentro do meu relacionamento, não tinha acesso de ar-condicionado com controle remoto. Hoje, né, é normal, mas até então a minha realidade era ar-condicionado que eu tinha que ir lá, ligar lá próximo da parede e tal, né, ligar no próprio equipamento. Eu lembro que nós chegamos num hotel lá no Japão e a gente procurando os botões, né? Aí um amigo nosso, né, generalizou, peraí, se está longe, então deve ter, como televisão, deve ter algum controle remoto. E tinha uma centena de controle remoto lá, né, de televisão, já tinha todo um aspecto. E aí, esse aspecto é uma generalização de você aprender. É a mesma coisa de bicicleta. Então você vai trabalhar com a bicicleta que tem as marchas, tudo isso. Você vai generalizando e fala, opa, isso aqui acontece dessa maneira, tudo isso. A eliminação é o poder mental que temos para concentrar-nos naquilo que nos interessa, o que a gente quer realizar. Então aqui o Tom Chung já começa com o aspecto positivo da eliminação, né? É o processo pelo qual nós concentramos seletivamente a atenção em certos aspectos. Só que, muitas vezes, na nossa escuta, no nosso diálogo, né, nas nossas conversas, muitas vezes a gente elimina as coisas. Então, quando eu tenho um preconceito, quando eu tenho já um preconceito em relação àquela pessoa, tal pessoa é de tal área, tal pessoa trabalha em tal área, e todo mundo que trabalha, já generalizei, todo mundo que trabalha naquela área, e quando essa pessoa vem conversar comigo, eu começo a ter essa eliminação. E aqui Tom Chung escreve, em contrapartida, usando o mesmo processo, que é a eliminação, há pessoas que são capazes de bloquear ou eliminar a audição de mensagem de respeito a outra pessoa. Então, imagina, já teve dois filtros. Eu generalizei, e aí quando eu generalizo, falei, não, todas as pessoas que falam sobre aquilo, vai falar sobre isso, eu já sei o que a pessoa vai falar. Então, isso também dificulta o que o Vinícius de Moraes procura na sua carta, né? Saber falar e calar, sobretudo saber ouvir, né? E aqui, a última, a distorção. É o processo que nos permite fazer substituições em nossa experiência de dados sensoriais. O que significa? É o nosso poder de imaginação ou fantasia. É o poder de imaginar as coisas antes que elas ocorram. A habilidade de mudar a realidade presente nas criações artísticas, no processo de criatividade, a gente utiliza muito isso. Até no processo de qualidade, o que mais a gente pode melhorar, né? Então a gente vai trabalhando nesse processo. Agora, a distorção, ela limita. Aqui a distorção é perigosa, ela limita a qualidade de vida de muitas pessoas, gerando sofrimento, angústia ou medo. Aqui a gente faz uma ligação com um dos pilares da comunicação não violenta, quando a gente tem que separar o que a gente está vendo, se eu estou observando ou se eu estou distorcendo ou estou julgando. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa roendo a unha, né, tal, e aí eu observo, a pessoa está roendo a unha. Agora, eu posso distorcer, falar, essa pessoa aí está roendo a unha porque ela está nervosa, ela está ansiosa. Todas as vezes que a pessoa faz assim, ela está ansiosa, ou ela está querendo fazer alguma coisa maldosa. Eu vou, então, distorcendo as coisas. Então, lembra, filtros mentais impactam os nossos relacionamentos para que a gente possa trabalhar os relacionamentos positivos. Então, quando eu tenho consciência desses filtros, e Tom Chung conclui, eles podem ser enriquecedores ou limitantes.
na proporção direta das nossas experiências. Então, por exemplo, a generalização, ela pode ser fortalecedora, enriquecedora, quando eu generalizo e falo, opa, isso aqui acontece por causa disso, então eu conecto essas coisas, né? A generalização, ela consegue, então, trabalhar no processo da criatividade, né? É a mesma coisa da criação aqui lembrei agora, do post-it, né? Então, a pessoa era o pesquisador lá que originou o post-it lá na 3M, como a cola não era muito boa, ele deixou encostado a pesquisa. E não sei se era ele ou uma outra pessoa da própria companhia, atuava numa igreja, e ele utilizou isso para fazer os marcadores, né, das reuniões, acho que era das missas, dos encontros e tal, e surgiu o post-it. Então você vai trabalhando esse processo de generalizar, isso aqui acontece isso e tal. Então quando eu tenho consciência, por isso que a inteligência emocional, a primeira base é o autoconhecimento. Nesse processo, então a gente vai observando cada vez mais o quanto que o autoconhecimento... Peraí, eu estou na generalização? Eu estou aqui distorcendo alguma coisa? Será que eu estou eliminando algo que eu poderia ouvir para melhorar o meu relacionamento? Será que eu posso generalizar aqui para não ser muito chato aqui, né, nessa conversa? Então a gente vai trazendo esse componente aqui e fazendo essa relação aqui. Por que é importante? Por que Vinícius de Moraes estava procurando um amigo? Porque relacionamentos humanos são essenciais na nossa vida. E aqui quero concluir aqui com o Vinícius de Moraes, que nos bata dos ombros, sorrindo ou chorando, mas que nos chame de amigo para ter a consciência do que ainda se vive.